Espero começar a gravar. Agora vai. Eu vou repetir tudo, tá, galera? Oi, gente. Meu nome é Maria Fernanda, mas podem me chamar de Mafê. Eu sou atualmente diretora de Relações Públicas do projeto Matrix e é um prazer aqui dar aula para vocês. Eu já fui tutora de matemática, de obras do PAS também, e agora estou dando aula de geografia. Vamos que vamos. Primeira coisa que eu queria mencionar: a gente vai utilizar uma nova didática. A gente vai fazer uma didática de resoluções de questões do PAS mesmo, da prova do PAS. Eu acho que ela vai ser mais eficaz do que a gente ficar recapitulando conceitos. E no decorrer dessas resoluções, a gente vai revisando os conceitos importantes, assim, essenciais. O que eu queria falar para vocês toda vez quando vocês tiverem qualquer dúvida em relação a conteúdo do que a gente está tratando, ou a relação às questões, por gentileza, não hesite em perguntar, pode ligar o microfone, pode mandar dúvida no chat, o que vocês acharem melhor. Eu vou esperar, dar mais um tempinhozinho para ver se entra mais pessoas, que eu tô vendo que estão entrando mais pessoas enquanto eu tô falando, e aí a gente engata. Beleza? Vou fechar aqui a câmera enquanto eu vejo algumas pessoas entrando. Beleza. Aí, Lari ou Iari? Por gentileza, para ver se... É Lari ou Hilari? É só para não falar seu nome errado, entendeu? Vou chamar de Maria. É com acento no I. Então, se você quiser... Hilari, se você quiser ligar o microfone só para me corrigir, eu ia agradecer. Ou não, né? Ou não. Como você se sente mais à vontade. Beleza, que fofas. Só realmente para eu não pronunciar errado. Oi? Maria, você tinha falado que ia chamar de Maria. Eu achei que ia chamar de Maria, pode ser? Para não pronunciar errado. Claro, como preferirem. Ai, que fofa. Então, eu vou te chamar de Maria para não ter o risco de te pronunciar errado. Eu vou esperar o pessoal. Eu acho que achei um pouquinho de mais gente, pelo menos uma pessoa, e a gente engata. Vou desligar rapidinho a minha câmera. Olha aí, enquanto isso, vocês podem mandar pro seu coleguinha aí que vai fazer o PAS 2. Aí fala assim, moço, olha essa aula, vai ser sensacional. Assiste. Acaba às 7 horas, beleza? Muito bom. Acho que você já pode ir, Mafê. Oi, vou começar então. Gente, vou ligar aqui as câmeras. Ligou? Ligou. Bom, então, primeiramente, eu vou compartilhar com vocês a prova do PAS 2 do ano de 2019, para a gente resolver juntas as questões. Então, aqui vou mandar o link. Deixa eu colocar aqui. E também vou compartilhar a tela, né? Este é a prova. Aqui. Aí, por gentileza, todo mundo abram ela.
Mafê, quer que eu apresente? Pode ser. Quer dizer, não precisa. Eu vou te mandar mensagem no privado. Aí, quando todo mundo abrir, me sinalizem, por favor, para a gente começar. Abri, beleza. Olha aí, gente. Gente que tá pelo celular mesmo, que não vai dar pra ver a cara da Mafê, relaxem, tá? Vai ser tipo um podcast. Vai ser tipo um podcast também. Acho que todo mundo abriu. Beleza. Então, a gente vai começar com... A gente vai começar com a questão de número 28. Por gentileza, todo mundo para a questão 28. E eu queria mencionar uma coisa aqui para vocês. As questões do PAS, de maneira geral, elas são questões politizadas, não de maneira negativa de, por exemplo, quando eu falo politizadas, não significa que a gente vai falar de governo. A gente está falando que retratam, na maioria das vezes, reflexos negativos sociais. Então, por exemplo, a maioria das vezes o PAS ele vai ser uma prova mais social, uma prova mais crítica às ineficiências sociais. Por exemplo, Covid. Quantas pessoas já foram impactadas negativamente com o Covid? Quantas pessoas foram impactadas por não terem acesso ao aula online? Né? No início, eu lembro que as escolas públicas não tinham acesso ao online. Então, a gente tinha aí uma desigualdade educacional também. E essas atualidades, principalmente atualidades em relação às questões sociais, são geralmente o que cai no PAS. Então, assim, minha dica primeiro, eu não sei se vocês conhecem essa revista, se chama, vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar aqui a tela. Eu acho que é Eu Estudante, não é Eu Estudante. Quanto eu acho, é uma revista muito boa, que traz atualidades do PAS. Não do PAS não, é do Enem, de maneira geral. Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui, atualidades. Mafê é eu estudante mesmo, do Correio Brasiliense. Vou mandar o link aqui. Tem ela também, mas tem aquela que a gente diz que a gente pode até ver quais são as profissões que você quer ser. Não é Descomplica, é alguma coisa assim. Não lembro. Eu tenho ela aqui na minha casa e no final da aula eu pego ela para mostrar para vocês. Mas essa do Eu Estudante também, ela é uma boa, Correio Brasiliense, né, Distrito Federal. Então, aí, a primeira fonte, fonte para vocês... Ai, a Karen viu. Primeira fonte para vocês começarem a pesquisar. Minha dica maior de geografia é a gente estudar as atualidades que acontecem no Brasil, principalmente no Brasil, ou atualidades no exterior como afetam, seria, por exemplo, uma guerra na Síria, as próprias questões, por exemplo, Black Lives Matter, talvez possa cair de forma, não diretamente, mas em uma questão sobre, por exemplo, desigualdade social, a gente pode falar disso, que também entra com sociologia. E o terceiro ponto que eu queria mencionar no PAS, as questões são muito mais intertextualizadas, ou seja, pegam duas matérias e juntam, do que matérias solenemente elas. Geralmente, quando a matéria é só ela, geralmente são matérias de exatas, tipo, calcule quanto que vai dar a área deste trapézio, mais ou menos assim. Não vai ser tão fácil. Mas isso é importante vocês saberem, participando. Oi, Jéssica, tudo bem? A gente vai começar agora a fazer a nossa resolução de questões do PAS 3. Eu vou mandar um link da prova, que temos outra pessoa participando. Aqui, Jéssica. E entra nesse link, por gentileza. E agora a gente vai para a primeira questão, que é a questão de número 28. Por gentileza, todos na questão de número 28.
E a gente fazendo assim, a gente vai respondendo. Só que assim, eu não gosto muito de monólogo, sabe? Eu não gosto só eu ficar falando. Então, quando eu começar a compartilhar. Quando eu fazer as perguntas, eu vou pedir muito para vocês interagirem comigo, mandarem no chat, ou ligarem o microfone, falar, porque isso aqui não é um monólogo, isso aqui vai ser uma conversa de resolução de exercícios para vocês melhorarem uma forma de resolver os exercícios na hora de fazer o PAS mesmo. Não está compartilhando. Aí, eu acho que agora vai. Oi? Preciso que vocês me confirmem. Oi, Fê. Sim. Oi. Obrigada, galera. Então, bora lá. Questão de número 28. Chegando. Aí. Bom, como vocês podem perceber, a questão de número 28, ela está embaixo de um texto literário. E a gente, geralmente, se fosse uma prova que só, se não fosse interdisciplinária, aqui seria só sobre, sei lá, uma questão de interpretação de texto, de gramática, mas não, aqui a gente já vai perceber na questão 28 que encaixa geografia. Então, vamos lá. No Brasil, país de povo mestiço, inclassificável, tal como diz a letra da música, a gente não precisa ler, às vezes, a letra da música para responder uma questão. É possível indicar a disparidade entre brancos e negros, mostrada em indicadores referentes à renda, grau de instrução e população carcerária. Esta questão, ela é uma questão, como eu falei, crítica às injustiças sociais, como eu iniciei a aula falando. E ela é uma questão certa ou errada, galera? Aí vocês vão me respondendo. Certo. Exatamente, Sofia, exatamente. E assim, ela é uma questão dada, fácil, mas é uma questão também que a gente tem de reflexão social. Por isso que eu gosto muito da prova do PAS, porque ela é isso, reflexão social. Ela é uma questão certa. Passamos para a próxima. Questão de número 30. Cadê? As políticas públicas de cultura promovidas pelo Estado brasileiro devem, por imposição da Constituição Federal, unificar toda a população de modo a diminuir as diferenças culturais e raciais. Certo ou errado, galera? Errado. Por que está errado? Podem Porque tá escrever. falando por imposição. Perfeito, Ludmila, perfeito. O PAS tem esses peguinhas, e eu já percebi que vocês já estão atentos, que às vezes, por exemplo, a gente está sabendo resolver aqui, ó, tranquilos, mas na hora da prova que você começa a cansar, começa a ficar, nossa, aí as palavras já vão mudando, é onde você pode errar uma questão. Então, no PAS, de maneira geral, é legal a gente prestar atenção nessas palavras que podem invalidar uma questão como um todo. Se não tivesse escrito a palavra imposição, essa questão estaria correta. Mas no PAS, e também em outros vestibulares, mas principalmente no CESP, ele tem essas pegadinhas para te fazer errar. Então, agora, falando que estamos descansadas, para a gente é mais fácil, mas na hora da prova, que a gente fica mais cansada, a vista vai cansando, aí é onde a gente pode errar. Então, dica, se acostumar a fazer prova cansada. Questão de número 31. A desigualdade racial no Brasil tem origens históricas na escravidão e o Estado não foi ainda capaz de equacioná-la. Essa questão também é uma questão dada. Certo ou errado, galera? Isso, ela está certa. Novamente, a gente observa outra crítica social à questão racial e às injustiças sociais. Por isso que eu mencionei do Black Lives Matter, que foi breve introdução, falamos rapidamente. Foi um movimento que surgiu antes da pandemia, bem antes, que ele já existia nos Estados Unidos. E nada mais é do que você advocar, né? Não advocar a palavra em português. É você lutar pelas suas equidade, né? Igualdade. Principalmente em relação às injustiças raciais. E a gente consegue perceber isso de forma muito nítida. Você entra na UNB, por mais que existam as cotas raciais, ainda a maior parte da população na UNB, população UNB, é branca. E se você olhar a população brasileira, mais da metade da população brasileira é negra.
Então, assim, a gente já tem uma desigualdade aí tremenda. Vamos continuar. Questão de número, deixa eu olhar, 42. Agora a gente vai baixar um pouquinho. 42. Questão de número 42. No mundo atual, se observa uma relativa paz entre os estados, mesmo com a ocorrência de conflitos armados, perseguições étnicas e disputas de poder entre grupos em lugares como Síria, Iêmen e Sudão do Sul. Essa questão está certa ou errada? Vocês já foram me respondendo. Perfeito, certo, tá certo. Exatamente, tá certo. Esses conflitos armados ou conflitos políticos, eles sempre vão cair de forma ou direta ou indireta. Então, por exemplo, uma guerra na Síria, Primavera Árabe, questão da Palestina, podem cair. Não tem especificamente nesta prova esses conflitos, mas são conflitos atuais, relativamente atuais, embora tenham começado, a Primavera Árabe tenha se dado no ano de 2011, relativamente, assim, 10 anos, ainda pode ser considerado atual, uma atualidade, a gente ainda tem umas consequências, né, na sociedade de maneira geral, mas eu ainda acho que é interessante a gente saber sobre. Então, por isso a importância de mais se informar, ler sobre atualidades, do que propriamente só gravar as teorias de geografia. E claro, prova do PAS é uma prova crítica, então vai te fazer pensar de forma crítica. Eu gosto bastante. Questão agora de número 57, a gente vai andar um pouquinho. Essas questões iniciais, elas estão bastante dadas. Geralmente, geografia, elas não são difíceis. Só fica difícil quando entra algum termo que a gente precisa lembrar. Geralmente, geografia física. Ou quando vai com inversão térmica e aquecimento global, que algumas pessoas confundem. Se quiserem, a gente pode falar isso lá no final da aula. Mas não cai. Se eu não me engano, deixa eu até conferir aqui agora com vocês. Mas essas... cai sim, climatologia. E domínios morfoclimáticos. Nessa prova que eu peguei do PAS 2 de 2018, não tem, mas pode vir a cair, sim. Então, a gente vai comentar no final da aula. Questão de número... gente, agora... Questão de número 57. Pronto, achei de novo. Bom, a gente vai ver uma chargezinha. Toda prova de vestibular adora charge. Então, vamos ver aqui, vamos entender a crítica social. É o projeto da casa, e que a gente tem um projeto de uma casa. É o corpo na cama. É o carro enguiçado. É a lama. Tendo como referência as informações contidas na charge precedente de Duke, julgue os itens a seguir a respeito das ações antrópicas sobre o meio ambiente. Antro vem do homem, então seria as ações do homem em relação ao meio ambiente. Questão de número 57. A gente pode observar ali, só para dar um contexto, existe o local sem construção, sem nada, sem nenhum assentamento urbano, e agora a gente tem uma construção de uma casa no local onde não estava previsto. Aí é o corpo na cama, é o carro enguiçado, justamente as inundações que ele deve estar se referindo, e a lama é a lama, né, que a gente teve um mini desequilíbrio aí neste contexto. Questão de número 57. Apesar dos impactos sociais, o rompimento da barragem de Mariana causou poucos danos à biodiversidade da bacia do Rio Doce, uma vez que não afetou o equilíbrio das teias alimentares das espécies presentes no ecossistema local. Errado. Essa questão está muito errada. A gente sabe que qualquer impacto que tiver, vai ter um impacto ambiental. Qualquer ação tem uma reação, né? Lei da física estava certíssima, acho em qualquer situação. E como eu acho que é um tema muito importante, eu pedi para a Karen separar um vídeo sobre o desastre de Brumadinho. É um tema que ainda pode cair, é um tema que era mais atual nesta data, mas ainda é um tema bastante atual. E, enfim, Karen, por gentileza. Só dando contexto aqui, eu separei de Mariana, que essa charge aí era de Mariana. Ok?
Todos sabemos do desastre ambiental que aconteceu em Mariana. Uma verdadeira catástrofe que foi além desse município. Mas o que está acontecendo realmente? Vamos tentar explicar. Tudo começa com a Samarco, uma empresa privada que pertence à BHP e à Vale. Empresa que fez doações milionárias para campanhas eleitorais da maioria dos partidos brasileiros. Uma generosidade que emociona. A Vale doou 48,8 milhões de reais para as campanhas dos partidos políticos do Brasil em 2014. Coincidentemente, essas mesmas empresas sempre conseguem licenças ambientais para realizar suas atividades. Elas retiram minério de ferro das montanhas brasileiras para vender fora do país e ganhar dinheiro. Quanto mais minério for extraído e tirado do país, maior é o lucro das empresas. Só que essa atividade gera rejeitos que são depositados nas barragens. Mesmo assim, a extração não para e cada vez as empresas ganham mais dinheiro e as barragens ganham mais lixo. Mas para eles não importa. O que vale é o dinheiro, muito dinheiro. Só no ano passado, o lucro da Samarco foi de 2,8 bilhões de reais. Que bom negócio, né? Mas com tanta ganância, parece que não teve jeito de evitar o pior. E a barragem se rompeu, matando pessoas, destruindo cidades, formas de vida e contaminando nossos rios, terras e mar. Apesar disso, a Samarco continua com muito dinheiro. E é desta forma que morre um rio no Brasil e tudo que existe à sua volta. Bom, essa história não acaba por aqui. Você pode até pensar, né? Claro que o Estado ajudou, a Samarco se responsabilizou de verdade e o problema acabou. Só que não. A lama chegou no mar e continua chegando. Pessoas morreram. As famílias estão sem casa. A cidade sem água. As pessoas com sede. Os pescadores sem peixe. Os agricultores sem nada. Os índios sem fonte de vida. O planeta continua sofrendo. E todos nós estamos impotentes nesse cenário. Divulgue esse vídeo para ajudar a fazer os culpados assumirem sua total responsabilidade. Sua voz é importante. Não fique calado. Vamos usá-la para trazer justiça. Gente. Primeiro, vou só comentar um pouco sobre esse vídeo. Eu achei importante a gente passar ele, porque, como eu disse anteriormente, o objetivo em si de você fazer a prova é você refletir sobre as críticas realmente que acontecem na sociedade, né? E como que isso pode influenciar a gente. Porque é muito triste, né? O acidente que ocorreu. E a gente ainda está continuando tendo prejuízos, principalmente aos trabalhadores, principalmente a população local, e sem contar o próprio meio ambiente. Então, assim, por isso que eu falo que o mais importante para a prova do PAS em si é estudar atualidades. Até para você conhecer, entender e ter um pensamento mais crítico em relação a isso. Então, eu achei importante ter essa pausa, pararmos, relembrarmos, né, para a gente continuar respondendo as questões, que vai ter mais umas questões de Brumadinho, e, enfim, vamos continuar. Mas também, se quiserem comentar sobre esse acontecimento em si, fiquem à vontade, mandarem no chat ou ligarem o microfone. Ok, quando vocês se sentirem à vontade, se quiserem adicionar qualquer coisa, fiquem à vontade, não fiquem com receios de se manifestarem. A gente vai continuar resolvendo as questões, a gente parou na questão de número 58. Bom, questão de número 58, ainda estão todos olhando, né? Eu acredito que sim. Questão de número 58. Você volta a apresentar, ele ficou pequenininho. Ah, verdade. Quer tomar a apresentação. Isso, ainda bem que você mencionou, cara. Eu tinha esquecido. Questão de número 58. A intensa fragmentação da floresta amazônica e o avanço da industrialização são fatores que podem levar à crise hídrica,
com comprometimento da disponibilidade de águas às gerações futuras. Então, galera, tá certo ou errado? Isso. Outra questão também dada. Alguma dúvida até aí, por enquanto? Se tiverem dúvida, podem comentar. Questão Quando de... eu fui fazer essa questão antes, Pode falar, antes Camila. sozinha, quando eu fui fazer essa questão antes sozinha, eu tinha colocado essa questão como Errado? errada, por causa da palavra fragmentação. Alguém pode ter Boa. alguma dúvida sobre isso, porque eu achava que fragmentação era algo a mais, e nessa questão é retirada. Então, era isso que eu ia mencionar. Primeiro, bom saber que vocês já fizeram essa prova. Vocês já fizeram essa prova? Fiquei feliz já. Eu tô feliz. Bom, respondendo a questão. Boa perspectiva a questão da fragmentação. Quando ele fala assim, tem essa fragmentação da floresta amazônica, eu, quando li essa questão, a interpretação que eu tive, não é uma fragmentação literal da floresta em si, mas sim, quando ele fala assim, o avanço da industrialização. Então, seria o avanço, as ações humanas dentro da floresta. Quais os impactos dessas ações impactam a floresta? E aqui são valores que podem levar à crise hídrica, como comprometimento de disponibilidade de água e gerações futuras. Então, seria a questão do desmatamento também, que eu encontro nessa questão. Vocês falaram correto, acho que alguém falou mais alguma coisa, porque eu escutei. Ah, não. Não tá certo. Uma sugestão. Quando falarem de fragmentação, quando falarem algum termo específico, às vezes a gente inculca esse termo em si tá dando errado, tá invalidando a questão. Mas isso só acontece quando o termo ele for extremo, do tipo, a Constituição impõe algo. Aí isso já é de caráter mandatório. E a Constituição em si, o país, o Brasil, em tese é democrático. Então não tem como a gente outorgar nada, impor nada, entende? Agora, neste caso, a fragmentação em si, eu entendi o motivo pelo qual você achou que estava errado. Não conseguiria invalidar realmente a questão. Não é nesse linha de pensamento. Então, quando vocês forem olhar de forma assim, essa palavra invalidou é quando for extremo. Por exemplo, sempre, nunca, impor, a não ser que esteja falando da Constituição de 34. É 34, né, Karen? Se eu estiver errado em relação à data, me avisa. Quando o Getúlio Vargas outorgou uma Constituição, né? Ele impôs, ele foi autoritário. Aí tudo bem. Mas se realmente não aconteceu de forma autoritária ou de forma imposta, então impor vai estar invalidando, que foi o que aconteceu que a gente viu aquela questão atrás da Constituição. Mas é isso. Eu te respondi, Camila? Sim, respondeu sim. Beleza. A gente vai continuar. Eu estou muito feliz que vocês já fizeram, então. Isso é muito bom. Uma pergunta, você fez a do PAS, vocês fizeram a do PAS de 2018 e a de quais outros vocês só fizeram de 2018? Eu fiz até a de 2017. Eu acabei de 2017. E vocês, galera? Aquelas. Se não tiverem feito, não tem problema. A gente tá fazendo juntos também. Eu só fiz essa. Maravilha. Eu também. Tranquilo. Bom, mas tudo bem. Acho que ainda dá tempo de pegar uma de 2017. Vamos continuar, então. Questão de número 59. A expansão das frentes pioneiras de povoamento e de agropecuária e a adoção do fogo como prática de retirada de florestas e de restos de culturas agrícolas contribui com o aumento das áreas das queimadas e desmatadas, principalmente nos períodos de seca na Amazônia. Essa questão está correta ou errada? Vou fazer umas provas diferentes. Vou fazer provas diferentes. Ah, entendi. Você vai pegando uma da FUVEST, uma do Enem. Correto, Beatriz. Exatamente. Quando eu fiz essa questão, eu tinha achado que ela estava errada, porque eu li período de seca da Amazônia. Mas depois eu fui pensar que quando na atividade não está chovendo, ela pode ser considerada período de seca, mas foi uma questão que eu tinha ficado em dúvida quando eu fiz. Ok, passamos para a próxima questão. Ah, outra pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Até aí? Beleza. Obrigada, Maria. Obrigada, Letícia. É isso. Daniela, Sofia. Vamos continuar. Questão de número 60.
As reservas extrativistas são unidades de conservação de uso integral, onde os recursos florestais são utilizados em períodos determinados e estipulados pelos órgãos ambientais, sendo proibida a existência de qualquer tipo de assentamento urbano nessas reservas. Então, essa questão está errada ou certa? Por que, galera, que está errada? Mas por que ela está errada? Podem mandar no chat. Pode ter assentamento urbano, exatamente, Camila. Esse é um dos motivos também. Quando fala de atividade extrativista, já não faz sentido você dizer que não tem atividade urbana, né? Porque você precisa de pessoa, mão de obra humana para conseguir fazer atividade de extração. Então, realmente, pode ter assentamento urbano. Já invalidaria a questão. Passaremos para a questão de número, deixa eu olhar aqui. 66. Alguém vai falar alguma coisa, se quiser? Eu tinha estudado um. Questão de número 66. Tá. Nem sempre a gente precisa ler o que está no texto, tá, galera? No caso aqui, a gente não precisa para responder a questão 66 em si, mas para as outras aqui de cima precisaria, que aqui está falando sobre uma obra, aí precisaria ler. Mas para a questão de 66 não precisa. Vou aumentar aqui um pouquinho. Número 66. A concentração de atividade mineradora, principalmente no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, apresenta uma contradição. Se, por um lado, as empresas mineradoras geram empregos e impostos para os municípios mineiros, por outro, representam diversos riscos de desastres ambientais e sociais decorrentes da produção de rejeitos poluidores, como ocorreu em Mariana e em Brumadinho. E aí, galera? Certo. Exatamente. De forma muito triste, né? A gente acabou de ver o vídeo que fala sobre esse desastre que aconteceu. E que sim, ela está certa. A gente tem uma dualidade aí muito grande, que no final das contas os grandes empreendedores estão objetivando mais o lucro pessoal do que, de fato, a população ser beneficiada, né? E, consequentemente, com desastres ambientais, vão ter desastres econômicos, que vão afetar eles também. Então, é até um pouco de ignorância essas pessoas não pensarem assim também. Não digo ignorância, porque não sou dona da razão, né? Mas não raciocínio lógico. Vamos agora para as últimas questões da prova, que é lá no finalzinho, na questão, deixa eu só ver, que eu separei, 106. Questão de número 106. Aqui. Agora a gente vai precisar ler sim. Aqui, fonte IBGE, então a gente já sabe que é uma questão provavelmente de geografia, senão seria de matemática, porque geralmente essa é o padrão mesmo, revisão, 2003, tá. É importante ler o ano, galera. Diferentes projeções para a população brasileira, então a gente já sabe que está relacionado à questão da população, 2010, 2100. Caramba! O gráfico apresentado mostra projeções para o tamanho da população brasileira. Em 2013, o IBGE previu um pico populacional para 2042. Realmente. A ONU, a Organização das Nações Unidas, em 2017, e o IBGE, em 2018, previram esse pico populacional para 2047. Aqui, no caso, um pouquinho maior. Segundo as projeções da ONU, então é isso daqui que ele prevê, a ONU em 2017 e o IBGE em 2018. Então, a ONU em 2017, vamos achar aqui, ONU em 2017, é a linha pontilhada. Importantíssimo, você está lá cansado, as últimas questões são de geografia, as questões de geografia são as mais fáceis, então se você vê, não erra por besteira. Aqui, ó, a pessoa às vezes poderia interpretar o gráfico errado, e é muito comum a pessoa interpretar o gráfico errado. Enfim, como são as últimas questões, o pessoal já está mais cansado, né?
Tá, vamos lá. Questão de número 66. Segundo a projeção da ONU, então a pontilhadinha, em 60 anos, a população brasileira será de aproximadamente igual a de 2020. Então, vamos lá. A gente está se referindo atualmente, né? Atualmente seria de 2017. Então, seria mais ou menos aqui, quase 2020. Seria aproximadamente igual a de 2020, né? Se a gente, vamos pegar 2020 para nos facilitar. Pontilhado aqui, depois 60 anos, 20 mais 60 dá 80. Então, de 2080. E, de fato, elas se parecem. Aqui, região pontilhada. Então, essa questão está correta. Eu não perguntei para vocês, porque eu queria fazer junto. Mas agora eu vou perguntar as próximas. Questão de número 107. A atual população do Brasil, em torno de 210 milhões de pessoas, confirma a elevada taxa de povoamento no território brasileiro, o que faz o Brasil um dos 10 países mais povoados do mundo. Essa questão está correta ou errada? Ok. Quando eu fiz a questão, olha como o Paz é, né? Você tá lá fazendo a prova, já tá cansada, porque são as últimas questões, e aí você lê rapidamente, igual eu fiz aqui para vocês, e você marca certo, terminando a prova falando, estavam tudo fácil as questões de geografia, e é isso mesmo. Galera, por que essa questão está errada? Alguém sabe me dizer? Vamos pensar juntos. Sem pesquisar, vamos raciocinar juntos. Boa resposta, Maria, não faço ideia. Acontece. Eu não tinha entendido. Quando eu vi... Exatamente, Daniela. Quando eu vi a questão, e eu li rápido, né, que às vezes eu li muito rápido, eu falei, mano, tá certo. Aí eu olhei o gabarito e falei, errado, por que tá errado? Aí eu reli com calma, e agora a gente vai reler com calma e a gente vai observar onde está o erro. Questão de número 107. A expansão da produção agropecuária, a atual população do Brasil, em torno de 210 milhões de pessoas, está correta, tá aí. Confirma a taxa elevada de povoamento do território brasileiro. O que seria taxa de povoamento? Mesmo eu não sabendo todos os termos de geografia, eu poderia jurar que essa questão estava certa. Eu também, quando eu li muito rápido. O que eu faço? Eu vou lendo as questões rápidas, vou já fazendo, né, fazendo do jeito que eu certo ou errado, e depois eu vejo se eu acertei ou não. E quando eu vi que estava errado, gente, não entendi. Mas agora a gente vai ver juntos. Bom, o que acontece? A questão estaria certa se não tivesse essa parte aqui, taxa de povoamento. Porque quando ele diz que o que faz do Brasil um dos países mais povoados do mundo? De fato, essa última afirmação é verdadeira. O Brasil é um dos países que mais tem pessoas no mundo. Se eu não me engano, ele é o 6º país mais povoado do mundo. Ficando atrás da Índia, China, Estados Unidos. Agora, quando ele me fala assim, confirma a elevada taxa de povoamento. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Taxa de povoamento poderia ser, a gente raciocinar com taxa de migração. É taxa de pessoas que estão povoando, adentrando no território brasileiro. E o Brasil, especificamente o Brasil, tem muitas pessoas no Brasil. Mas a taxa de imigrantes, ou de refugiados, ou de pessoas que migram para dentro do Brasil, ficaria uma hora na questão só porque eu não sei o que é taxa de povoamento. E ainda marcaria errada. Muito bom, Arthur. Mano, então, eu também não sabia o que era taxa de povoamento. Mas nem sempre você precisa saber todos os termos. Você vai pelo raciocínio. A gente vai raciocinar juntos. Taxa de povoamento. Fui pesquisar também. E não existe essa nomenclatura. Não é que não existe. Não achei a nomenclatura corretinha, taxa de povoamento. Eu achei taxa de migração. O crescimento populacional. O crescimento, se eu não me engano aqui, ó, só para a gente falar com propriedade, o termo certo seria, deixa eu olhar aqui, não é população relativa, superpopulação, taxa de fecundidade, taxa de mortalidade, crescimento natural vegetativo, crescimento populacional. Não, crescimento migratório. Crescimento populacional demográfico poderia se relacionar. Migração, e os tipos de migração. A gente vai falar disso agora, para eu explicar para vocês. Êxodo rural, migração definitiva, migração sazonal e migração pendular. São termos
na geografia, eu vou falar rapidinho com vocês sobre isso. Mas essa questão, ela se encaixaria com o que a gente chama no termo de geografia de crescimento migratório, que é a taxa de crescimento de um local medida a partir da diminuição da taxa de imigração, as pessoas que chegam, né, e imigrantes, e pela taxa de imigração, quem sai. E também, né, crescimento natural, que é o crescimento populacional. Não, crescimento natural não. Mas seria o crescimento migratório. E crescimento populacional, né, que é a taxa de crescimento populacional. A partir da soma desses dois crescimentos. O natural, que seria o Brasil lá, que está nascendo mais pessoas dentro dos cidadãos brasileiros, e o crescimento migratório, quem vem de fora. E, né, aí isso seria a taxa de povoamento. Quando eu olhei, enfim, só para agora vocês entenderem melhor. Só para vocês terem uma noção de números, galera. O Brasil, eu achei uma matéria do Brasil falando bem assim, ó. E de acordo com o relatório anual das observações das migrações internacionais, OBMigra, lançado pelo Ministério da Justiça em 2019, o Brasil registrou de 2010, galera, presta atenção nisso, 2010 para 2018, 8 anos, um total de 774,2 mil, acaba aí, imigrantes e refugiados. 1.000. Agora a Alemanha, galera, com a crise dos refugiados, ela tem atualmente, isso foi um site da Alemanha em 2018 falando, que ela tem atualmente, de origem migratória, mais de 16 milhões de pessoas lá dentro. Então, recapitulando, em 8 anos o Brasil não chega nem a 1 milhão de refugiados ou imigrantes aqui dentro. Já a Alemanha, num pouquíssimo tempo, ele não mencionou na matéria a quantidade de tempo, mas eu garanto, deu para entender que foi depois da crise dos refugiados, ela aumentou 16 milhões de pessoas. Sendo que a população da Alemanha, hoje em dia, 20% dela é de origem não alemã. Então, assim, imagina, galera, olha como é diferente esses dados. Olha como, assim, sai de 700 mil, que é o que a gente tem de... Ainda estou aqui, só troquei de aparelho. Perfeito, Arthur. Eu tô falando muito, vocês estão acompanhando a linha de raciocínio, galera? Só para falar, a gente não tem uma elevada taxa de povoamento. Quem tem uma elevada taxa de povoamento é a Alemanha, é uma Suíça da vida, que eu associo com os refugiados, que estão recebendo refugiados. A gente, em 8 anos, não chega nem a 1 milhão de pessoas aqui que são estrangeiras. Então é pouco, galera, é pouco mesmo. Isso como é que eu raciocinaria na prova do PAS? Lendo com calma. E eu não acho que... eu também erraria, porque eu ia colocar certo, porque eu sou muito rápida para ficar lendo, aí eu ia colocar certo. Se eu fosse revisar a questão, eu poderia encontrar o erro, mas até aí eu ia falar certo. Nós está saindo. Como assim nós está saindo? Ah, exatamente, agora que eu vou entender. Sim, a gente está emigrando, saindo do país. É verdade. Exatamente, Arthur, principalmente com a situação atual, que não tá legal. Mas essa questão eu gostei muito de pensar, e eu quis trazer para vocês esses dados para a gente ver, assim, a discrepância, né, da Alemanha, que tem 16,4 milhões de imigrantes, refugiados e refugiadas, e no Brasil, 770 e poucos mil, não para aí, quer dizer. Então, realmente tem um número muito grande, e por isso que a taxa de povoamento está errada. Passamos para a próxima, que é a questão de número 108. Ah, vocês entenderam agora o motivo de que essa questão está errada? Que é o motivo da taxa de povoamento? Sim. Boa, Lud, boa, Maria. Perfeito. Vamos terminar as questões, então. Questão de número 108. Eu acho que essa era a questão de geografia com a única que tinha pegadinha nessa prova. Eu não fiz as provas de 2019, mas eu achei as questões de geografia fáceis. Eu acho que essa foi a única que realmente estava lá para ser pegadinha, e aquela do implementar, ou impor, da Constituição, que a gente, na hora da pressa, pode errar. Mas, de maneira geral, essas questões, elas vão te ajudar a levantar sua nota, a alavancar. Questão de número 108. Número 108. A expansão da produção agropecuária irá reverter a tendência de estabilidade do crescimento da população brasileira, dada a necessidade de mão de obra em áreas rurais, de modo semelhante ao que ocorreu no início do século passado, quando o Brasil recebeu imigrantes europeus e japoneses para trabalhar no campo. Essa questão está certa ou errada? Errado. Consenso. Agora me expliquem por que ela está errada, por gentileza.
reverter, deixa eu ler a questão. Reverter a tendência de estabilidade. Pode ser também. Porque o que a gente pode pensar assim, ó. A expansão da produção agropecuária irá reverter a tendência de estabilidade do crescimento da população brasileira. A gente já tem uma incoerência quando fala assim, estabilidade do crescimento da população brasileira. Não teremos estabilidade do crescimento. A gente vai ter um decrescimento depois de 2045, de acordo com os dados tanto do IBGE quanto do da ONU, se a gente for olhar aqui o gráfico. Então, eu não tinha visto reverter, mas também faz sentido. Daí, estabilidade, não vai ter estabilidade. Então, aqui já estaria incoerente. O que mais que a gente pode invalidar? Que essa questão está toda errada. Eu marcaria errada porque eu não acho que o Brasil precisa de mão de obra de fora, ou precisa. Boa pergunta, Giovana, boa pergunta. Outro raciocínio também. No caso de mão de obra de fora, eu acredito, isso eu não sei dados governamentais, mas pelo número de desempregados que nós temos, que cada dia aumenta mais, que de fato, levando essa linha de raciocínio, a gente não precisaria de mão de obra fora. Mas, quando a gente diz mão de obra, fica vago, do tipo, é mão de obra para trabalhar em uma ocasião de que você vai ser construtor, exemplo, construtor. Você não vai precisar de uma formação, um conhecimento para trabalhar, então a gente pode empregar qualquer tipo de pessoa, tanto imigrante quanto brasileiro. Agora, vai ser uma pessoa, o trabalho que eu estou requerindo, vai ser uma pessoa que vai precisar saber de um conhecimento específico de ciência da computação. E aí a gente já tem reduzir o número de pessoas aí. A gente tinha um campo que qualquer pessoa poderia exercer e agora poucas pessoas conseguem exercer. Então, eu entendi a sua pergunta, mas eu só estou te falando que mão de obra também depende da funcionalidade. Neste caso de mão de obra que ele está se referindo, é da agropecuária. E na maioria das vezes é uma mão de obra que não precisa de uma formação. Só se você for agricultor, só se você for um empresário, né? Enfim, a pessoa que está direcionando ali, dirigindo, etc. Então, no caso, não precisaria de mão de obra fora. Karen, se eu estiver errada, pode me interromper também. Mas meu tipo de raciocínio também tá certo, Giovana, mas não seria esse o motivo pelo qual eu invalidaria. Sofia, eu acho que é por causa do maior uso de máquinas nos campos. Questão a necessidade de uso de... Vou raciocínio também, não tinha parado para pensar no número de mãos de máquinas. Mafê, você está certa. Obrigada, Karen. Eu acho que é por causa do maior uso de máquinas. Não tinha parado para pensar do âmbito do maquinário, né? Quando ele fala de mão de obra, a gente ainda usa muita mão de obra. Muito. Eu não tenho os dados agora para mostrar para vocês. Mas ainda assim, é ridiculamente maior do que a gente conseguiria se a gente estivesse transformando em máquinas, né? Não tinha parado para pensar, não tinha levado para este linha de raciocínio. Mas deixa eu argumentar sobre, né? Eu acho que é por causa do maior uso de máquinas nos campos, então a necessidade de uma obra é menor. É um raciocínio que faz sentido. Realmente, com a maior manificação dos campos, a gente tem, esse é um termo utilizado na geografia, a gente tem uma diminuição da empregabilidade. Os trabalhos, os empregadores, está acontecendo novas formas de emprego, novos outros tipos de emprego. Então, faz sentido também. Eu gostei dessas linhas de raciocínio. Mas não precisa ir muito longe. Dicas. Quando você está lendo Paz, você já tenta invalidar com o que está escrito ali, sem pensar muito para... Tipo, a Giovana e a Sofia pensaram em coisas que eu não pensei. Eu gostei muito do que vocês comentaram. Mas eu acho que quando você está no Paz, para facilitar, já tenta procurar coisas que possam invalidar ela mesma. Então, aqui, por exemplo, estabilidade, reverter. E outra coisa também, dada a necessidade de mão de obra em áreas rurais, de modo semelhante, galera. Outra parte, a última parte que invalida essa questão que me deu raiva. Semelhante, não foi semelhante ao que aconteceu no século passado, quando o Brasil recebeu imigrantes japoneses, que era a pessoal de fora. Ah, foi aí que você pensou o pessoal de fora. Mas, de fato, então, essa questão está toda errada. E agora a última, para dar tempo, faltam 2 minutos. Eu acho que todo mundo entendeu, né? Porque essa realmente vocês pensaram bem, pensaram mais fora da caixa, eu adorei. Mas todo mundo entendeu essa, né, galera? Se não entendeu, me fala. Beleza. Vou passar para 109. Gostei muito de vocês terem interagindo comigo. Vou passar para 109 e a gente termina para dar tempinho de eu mencionar no final as coisinhas. Questão 109. As projeções do IBGE e da ONU indicam que a taxa de natalidade brasileira seguirá uma tendência de estabilidade.
a partir de 2050, em função da manutenção da taxa de fecundidade. Então, aqui, antes da gente pensar o que é taxa de fecundidade, a gente já pode pensar assim, ó, uma tendência de estabilidade a partir, uma tendência da taxa de natalidade a partir de 2050. Se a gente for observar que a partir de 2050, a gente não tem uma estabilidade de permanecer igual, a gente tem um decrescimento. Então, aí já estaria errada. O que foi diferente do século passado? Boa pergunta, Mafê. Mafê. Boa pergunta, Camila. O que foi diferente do século passado foi exatamente o que a Giovana acabou de mencionar, que foi pessoal de fora. No século passado, a gente tinha o contexto de que a gente não tinha ainda produções em larga escala autônomas. Como assim? Existia primeiro o contexto iniciando a industrialização por causa da Revolução Industrial. Estou terminando, cara, eu já vi que são 7 horas. Estou terminando de responder aqui. Também, Arthur, esse linha de raciocínio também. Mas o contexto de industrialização e da Revolução Industrial, o que acontecia na época? Acontecia muitas insatisfações lá fora, insalubridade lá fora, injustiças sociais lá fora, porque eles já estavam um pouquinho mais à frente da industrialização lá fora. E o que eles viram como oportunidade? Vamos para outro país. Vamos trabalhar em outro país, onde pelo menos a gente tem uma mínima condição de vida. E por isso vem a Revolução Francesa, etc. Mas esse contexto industrial se encaixa também. E aí, quando o pessoal veio lá de fora, Japão, Alemanha, etc., veio para o Brasil, Japão, principalmente em São Paulo, bairro da Liberdade, aí para nos exemplificar, a gente tem o trabalho deles e os imigrantes. E aí, esse foi o contexto. Ele está falando semelhante àquele contexto, mas hoje em dia a gente não tem mais o mesmo contexto. Hoje em dia, se a gente tivesse pessoas vindo de fora, não existiria, né, no caso, porque a taxa de imigração está negativa. Mas deixa eu pensar que se fosse no Brasil vindo de fora, poderia ser por outras formas de trabalho, não mão de obra. Ninguém vai sujeitar, a não ser que você seja refugiado, seria um refugiado venezuelano, que teve o caso dos refugiados, mas também que não se encaixa a esse tipo de imigração. Bom, galera, eu espero que eu tenha sanado as dúvidas. Eu adorei. Maravilha, Camila. Eu adorei dar aula para vocês. Vocês são muito participativos. Eu vou mandar aqui o link. Não vou mandar porque já vi que são 7 horas. Mas a revista é o Eu Estudante. Por favor, se mantenham atualizados. Pensem de forma crítica. Eu adorei fazer essas questões com vocês. Adorei dar aula com vocês. Muito obrigada, muito obrigada, Camila, Giovana, Ludmila, Maria, Letícia. Não vou falar todo mundo, desculpa. Mas foi um prazer. Adorei mesmo. Até a próxima, galera. Vai dar tudo certo. Geografia vai ser show. Vocês vão acertar tudo. Estão super preparados. Façam a prova de 2017, de 2016. E dicas. Estudem, por gentileza. Inversão climática, chuva ácida, aquecimento global e questão de atualidades. Porque esses são os termos técnicos que pode confundir. Beijo, galera. Foi um prazer dar aula para vocês. Tchau, galera. Adorei. Beijo.